Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre a rentabilidade dos tesouros IPCAs com juros semestrais, aquele título que te protege da inflação e ainda te paga cupons a cada 6 meses. Se você gosta desse tipo de vídeo e é novo aqui no canal, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação. Sem enrolação, vamos direto para o vídeo, olhando aqui então o famoso gráfico do histórico de rentabilidades. Se você não sabe onde está, é aqui, ó, histórico de preços e taxas no site do Tesouro Direto, www.tesourodireto.com.br. Veja, nós fechamos aqui o dia 6/8 em 4,36. É disparada a melhor taxa histórica em um ano. Veja, 4,36. Visualmente já é possível verificar. Se formos abrir mais esse título, nós vamos verificar que nós chegamos aqui no auge da pandemia duas vezes em 4,36. Então nós estamos exatamente na segunda taxa melhor do ano. Porque depois só foi chegar aqui, 4,50, 4,53, a terceira melhor taxa. Só que veja que aqui era o auge do problema sanitário, algo que agora não estamos tendo. Aliás, se você quer entender um pouco mais do que está acontecendo, por que as taxas estressaram, olha esse vídeo que nós gravamos aqui, que você vai entender um pouquinho mais. Vamos verificar então aqui a taxa do Tesouro Semestral. Tesouro com IPCA com juros semestrais 2040. Vamos verificar aqui um ano. Novamente, 4,48 é a melhor taxa do ano. Se olharmos todos os anos, não vai ser, porque nós tivemos taxas mais altas. Da mesma forma, temos aqui o Tesouro IPCA com juros semestrais 2055. O título mais longo do Tesouro. Se nós colocarmos aqui em um ano, chegamos a 4,55. Só está perdendo para essa taxa aqui, 4,58 no dia 6 de maio. Muito próximo da melhor taxa no ano também. Meus amigos, a coisa realmente esquentou, ferveu e as taxas dispararam nessa primeira semana de agosto. Vamos agora para nossa planilha aqui de taxas, mas antes eu quero te indicar um vídeo. Se você não entende nada do Tesouro Direto, não sabe do que eu estou falando, nós preparamos uma série. Nós falamos então da série Mapa do Tesouro, na qual nós explicamos em detalhes e com uma linguagem fácil para que você compreenda. Assista aqui no card. Olhando para a nossa famosa planilha, que nós trazemos aqui todo o cálculo da nossa rentabilidade histórica. Baseamos essa planilha, então, na taxa de abertura dos títulos. É a planilha que é disponibilizada lá no Tesouro Direto. Vamos começar com o IPCA 2030 com juros semestrais. Olhando aqui para cima, você já sabe, na cor vermelha são as 25% piores taxas. Veja, nós ficamos durante um bom tempo do ano, até finalzinho de fevereiro, aqui, nessas taxas vermelhas. Depois começamos as taxas intermediárias, só que ainda retornando para a vermelha de vez em quando. Veja que raramente apareceu uma taxa verde. Em abril começaram a aparecer taxas com melhores oportunidades. Veja, em maio também, de vez em quando aparecia. Mas essas taxas começaram a predominar mesmo na segunda quinzena de junho. Você pode reparar aí na sua esquerda a quantidade de taxas verdes. O que são as taxas verdes? São o melhor quartil. E aqui nós vamos mostrar para você aqui na tabela o que significa isso. O melhor quartil são aqueles 25% de taxas melhores para aquisição, porque você já sabe, compra com a taxa no alto e se você precisar vender, você espera que a taxa caia, porque a taxa caindo significa que você vai ter ganho na marcação a mercado. E se você quer saber sobre marcação a mercado, tá aqui, esse vídeo aqui explicando em detalhe para você. Verifica aqui comigo o que aconteceu. Se nós formos verificar aqui, nos últimos venda de títulos que nós tivemos, verifica aqui, nós tivemos aqui numa sequência de 9 dias úteis seguidos com taxas no melhor quartil. Sendo que no último dia que eu gravei o vídeo, dia 3/8 dessa série, a taxa tinha atingido a melhor taxa, 4,30. E eu já suspeitava que essa taxa podia recuar um pouco. Então veja o que aconteceu. Como houve um crescimento muito grande, a taxa acabou recuando. Depois subiu um pouquinho. E agora, dia 6/8, sexta-feira, a primeira sexta-feira de agosto, a taxa disparou para 4,40. E veja aqui na nossa planilha, é a melhor taxa de abertura de 2021 do Tesouro IPCA 2030. Grave aí, melhor taxa nós estamos. Vamos falar da variação. Se pegarmos as últimas 2 semanas, nós tivemos uma variação de 42 pontos base. Saiu aqui de 3,98,
e ela depois saiu de 3,95 e chegou aqui, ó, a 4,40. Vamos verificar se está correta aqui essa informação. Opa, tenho que voltar aqui uma taxazinha, é essa aqui, ó. Tivemos 45 pontos base, veja que crescimento. Sendo que somente na sexta-feira, 20 pontos base. 20, isso representa 44% do aumento. Veja que impressionante, 20 pontos base em um único dia, 44% de aumento. Suspeita-se que a taxa de abertura no próximo dia útil de agosto, que vai ser dia 9 de agosto, é bem provável que essa taxa dê uma pequena caída para poder compensar um pouco essa elevação absurda que teve. Vamos falar agora do Tesouro IPCA 2040 com juros semestrais, um título um pouco mais longo. Só que antes eu quero te indicar esse vídeo aqui no card. Ouça esse vídeo, assista que você vai se manter muito bem informado. O movimento é um pouco semelhante. Começamos com taxas aqui, ó, muito ruins, depois as taxas foram melhorando. Veja que elas começam a ficar predominantemente intermediárias na cor amarela, de vez em quando uma taxa verde. Só que veja, já no mês de maio mudou completamente o panorama. A primeira quinzena de maio foi toda de taxas com oportunidades. Depois voltamos no mês de junho praticamente com amarelo. Só que aqui no finalzinho do mês de junho, voltamos a ter, ó, no finalzinho as taxas com o melhor quartil aparecendo novamente. E o que aconteceu agora mais recentemente? Vamos verificar aqui, ó. Nós temos aqui as últimas 9 dias seguidos com taxas dentro do melhor quartil. E o que significa esse melhor quartil para que você entenda? Vamos olhar ele aqui agora para que você veja aonde está o melhor quartil do Tesouro 2040. Está aqui, ó, entre 4,25 e 4,51. Então veja, a última vez que eu gravei esse vídeo novamente, no dia 3/8, a taxa chegou a 4,48. Era a melhor taxa. A taxa caiu um pouco para 4,34, depois voltou a aumentar para 4,36 e disparou de novo na última sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021. Então veja que as médias do mês de agosto, 4,41, são muito maiores que as de mês de julho, 4,24, que já eram boas, tanto em relação a junho, quanto em relação ao histórico que nós temos. Parece uma escadinha. Agosto foi melhor que julho, que foi melhor que junho, que foi melhor que as demais taxas. Olhando aqui para os nossos quartis, então, nós temos todas as taxas aqui para que você entenda. A taxa vermelha que você deve fugir, que é a mais baixa, 3,52 a 3,90. Enquanto que essa taxa de 4,51 é a melhor taxa de abertura desse título. Vamos verificar aqui a variação na semana. O que nós tivemos aqui na semana em relação a esse título? Nós tivemos um crescimento de 31 pontos base. Saiu de 4,20 para 4,51. Isso há 2 semanas. Somente nessa primeira semana de agosto, o aumento foi de 17 pontos base. Significa que esse aumento foi maior do que o aumento na outra semana. Porque se fosse 17 com mais 17, daria 34. E o aumento total só foi de 31 pontos base. Mas o principal está aqui, ó. A variação somente de quinta para sexta, 15 pontos base. Se na semana foi 17, aqui foi 15. E representa do aumento das 2 semanas, está aqui, ó, 48% em apenas um dia. Vejamos aqui no anterior, 44%. Veja, meus amigos, é próximo da metade em um único dia. É incrível esse aumento que teve na sexta-feira. É por isso que, novamente, eu acredito numa leve correção na taxa de abertura na próxima segunda-feira. É provável. Isso não significa que as taxas estão ruins. As taxas estão boas e você precisa se situar. Vamos falar agora do último título. Antes, porém, eu te convido, se você está gostando do nosso vídeo, dê aquele super like e diga aí qual é a sua dúvida em relação aos títulos do Tesouro IPCA com juros semestrais. Qual dúvida você tem? Escreva aí, porque pode ser que a sua dúvida gere um novo vídeo, um vídeo específico para você, além da resposta escrita. E nós respondemos todos aqui no nosso canal. Falando aqui do NTNB 2055, ou o Tesouro IPCA com juros semestral com vencimento em 2055, o título mais longo do Tesouro Direto. Novamente, as taxas começaram todas vermelhas, lembrando que nós atualizamos essa planilha semanalmente, até praticamente final de fevereiro, todas vermelhas. Depois começaram a ficar amarela, um pouco mais intermediária. Opa, no mês de março, aí nesse título nós tivemos uma diferença. No finalzinho de março e a primeira quinzena de abril, as taxas melhoraram sensivelmente. Veja que aqui no dia 15 de abril chegou a 4,46. Era uma boa taxa se nós olharmos para o passado. No mês de maio também
Veja que na primeira quinzena também de maio tivemos taxas muito boas. E aí nós vamos prosseguindo aqui. No mês de junho elas voltaram a ficar ali intermediárias. E agora, mais recentemente, o que nós temos aqui nesse título? Veja, nos últimos 10 dias, eu vou marcar aqui para você ver aqui do lado. Tá aqui, ó, os últimos 10 dias estão aqui marcados. Nós tivemos 5 taxas no melhor quartil. Isso significa que, então, quanto mais longo o título, ele demora um pouco mais para a taxa oscilar. Mas ao longo do prazo inteiro, se você for olhar todo o período do título, ele varia muito. Então verifica, nesse primeiro, nós tivemos as taxas aqui, ó, muitas das taxas, foram 9 taxas, num período de 10 dentro delas. Nesse segundo título aqui, a mesma coisa. Veja, desde o dia 27, o IPCA 2040 já vinha trazendo, são 9 taxas. Quando nós olhamos aqui para o IPCA 2030, também 9 taxas. Quando nós chegamos no 2055, esse número diminui. Veja que ainda teve aqui uma intrusa, uma taxa intermediária. Tudo bem que ela está lá no limite, ó, do terceiro quartil, que é 4,44. Então veja aqui o que aconteceu também. É o mesmo panorama. No dia 3/8 nós tivemos uma das melhores taxas, 4,58. Mas veja que esse título ainda não chegou na melhor taxa do ano, que foi 4,62. Mas chegou bem perto, por 2 vezes chegou aqui, ó. 4,58 no dia 3/8 e agora no dia 6/8. Não é a melhor taxa, mas está próxima dela. Vamos ver a variação. Nas últimas 2 semanas subiu aqui 24 pontos base. Ou seja, daqui, ó, do dia 23/7, que era 4,34, ao dia 6/8, que era 4,58. Subiu então aqui, ó, 24 pontos base. Sendo que na última semana não subiu tanto. Veja que diferença em relação aos demais. A subida maior foi aqui, há 2 semanas atrás. Sendo que um detalhe, na sexta-feira, de quinta para sexta, a taxa de abertura de quinta para a taxa de abertura de sexta foi de 13 pontos base. Ela representa 54% do aumento que teve nas últimas 2 semanas. 54%. O que você repara aqui nos títulos mais longos, olha aqui o que aconteceu, 54, 48 e 44. Esse aumento, essa última taxa, foi muito substancial para os títulos mais longos, muito mais representativo esse crescimento. Esse aqui é o nosso resumo em relação às taxas do IPCA com juros semestrais, para que você possa visualizar aqui as informações que nós trazemos. Porque nós trazemos aqui não decisão de investimento e nem indicação, trazemos informação para que você tome a sua decisão de investimento. Por isso eu coloco aqui para você, que você esteja sempre na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que acompanhe aqui diariamente os nossos vídeos do Tesouro Direto. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.